Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mestre TV e hoje eu vou falar sobre terceirização de conteúdo. Devo ou não devo fazer? Eu recebi essa pergunta lá na minha caixinha do Instagram, já fico aqui. A dica para você é, se você quiser perguntar alguma coisa diferente, tudo mais, você pode deixar aqui nos comentários do vídeo, ou você pode ficar de olho lá no meu Instagram, @FabioRicota, e sempre que eu postar uma caixinha, às vezes eu trago, né, o tema, o conteúdo, porque às vezes também não cabe no Instagram para poder explicar os prós e contras, por exemplo. A pessoa falou, Fábio, devo ou não devo terceirizar conteúdo? Eu falei, cara, eu acho que a explicação vai ser um pouquinho maior do que o normal. Nesse vídeo, o objetivo aqui é entender por que uma pessoa terceirizaria o conteúdo, o que ela ganha, o que ela perde e se você deve ou não fazer. Tá? Então, no geral, eu como prestador de serviço, né, como agência, eu normalmente sou a empresa que fornece conteúdos para outros. A gente sabe que existem, né, agências propriamente somente de conteúdo que só fornece esse trabalho. Aí eu acho que a mais famosa brasileira é a própria Rock Content e o pessoal da Content Tool, são as duas, no meu modo de ver, as duas maiores empresas que são voltadas à criação de conteúdo, né, as que recebem mais contratos e empresas querendo terceirizar o seu conteúdo. E aí a grande dúvida, né, se realmente você deve levar para um lado externo ou se você deve ter pessoas internas. Tá? Então, toda terceirização tem um viés, no meu modo de ver, tem um viés na linha de economia. Você só vai terceirizar, tá? No final do dia você só está terceirizando por quê? Porque você vai economizar alguma coisa. Então, eu acho que as grandes economias aí que você pode ter é de tempo, então você não precisa gerir as pessoas que vão trabalhar num nível micro, né, no dia a dia, gerir o tempo delas, férias, se elas têm que ter recesso ou não tem que ter recesso, não, você só está simplesmente contratando um escopo e recebendo aquele escopo. E o outro lado é uma questão de tributo, né, a gente sabe que a carga tributária por contratar uma pessoa aqui no Brasil é pesada, então basicamente, sei lá, você vai pagar para um jornalista R$2.000 ou R$1.500. Basicamente, em média, ele custa o dobro para a empresa. Então, você paga R$1.500, mas na verdade ele custa para a sua empresa cerca de R$3.000. Aí depende do benefício que você paga, depende do que você desconta ou não desconta, mas em média vai dar mais ou menos esses R$3.000. Então, quando você olha R$3.000 para ter uma pessoa que pode faltar, pode ficar doente, vai ter que tirar férias, enfim, tem todo um conjunto de cenário, você vai precisar demandar tempo seu para poder gerir aquela pessoa no dia a dia, a linha da economia acaba sendo uma coisa mais lógica de, cara, talvez eu não precise disso aqui dentro da minha empresa. E também o pensamento da terceirização normalmente você terceiriza o que não é sua atividade fim. Então, o conteúdo, em muitas das empresas, né, o que alimenta o blog, as mídias sociais, um e-book, um trabalho de inbound, ele é uma atividade meio. Né? Então, eu, através de marketing digital, eu estou procurando novos clientes para minha empresa, sei lá, de surf, a minha empresa de, sei lá, advocacia, a minha empresa de, sei lá, dentista. Então, a atividade fim do dentista é ajudar os outros com a saúde oral. Do advogado é o lado de, sei lá, da justiça, dos processos e tudo mais. Isso é a atividade fim dele. Atividade meio não é algo que ele vai executar. Como, por exemplo, já teve grandes ondas de terceirização, por exemplo, de limpeza, de segurança, né? Em condomínios, hoje em dia, a maior parte dos condomínios tem terceirizado a parte de segurança, de limpeza, de manutenção. Por quê? Porque não é atividade fim, é atividade meio e até mesmo a visão tributária acaba ajudando, né, para quem acaba terceirizando. Na linha de oportunidade, só para listar para você, o que você ganha, né? Eu gosto sempre de fazer essa linha. Aprendi isso com o meu coach, o Brás, quando eu fiz o treinamento do EAG, do Marcelo Germano. Então, honrar as pessoas, eu vi essa com o Tesma, achei muito legal, honrar as pessoas que te ensinaram, então honrando aí o Brás e honrando o Germano. O legal aqui é de você falar assim, cara, o que eu ganho, o que eu perco quando eu faço esse tipo de atividade, tá? Então, vou colocar aqui, ó, ganho, isso serve sempre para sua tomada de decisão de qualquer coisa na sua vida, tá? E aqui o que eu perco. Então, o que eu ganho terceirizando o conteúdo? Então, eu ganho, vamos botar aqui uma setinha para baixo, menos tributação, porque eu não vou ter uma pessoa alocada dentro da minha empresa, não tem os custos de CLT, acredito que todo mundo está na linha do CLT, né? Pelo amor de Deus, enfim, tem que cumprir as regras. Você também tem uma menor carga de gestão de pessoas, tá? Então, é um item aqui que você tem que incluir, então tenho menos tributação, tenho menos
gestão ou tempo para poder gerir as pessoas. E agora, se você terceiriza, né? O que você perde, né? Quais são as suas... Eu não gostei da palavra perda, então vou fazer assim, ó, perda. Aí, beleza, ficou bonitinho, né? Então, o que você perde, no final das contas, quando você terceiriza? Acabam acontecendo, tá? Independente do prestador de serviço ou não, a gente acaba perdendo um pouquinho de... Então, normalmente tem uma queda na qualidade. E aí eu vou entrar no mérito, né? Às vezes você tem uma pessoa que já está tão alinhada com o seu estilo, tão alinhada com a forma com que a sua empresa se comunica, que quando passa para um terceirizado, ele não escreve daquele mesmo jeito que você estava acostumado, ou com a mesma fluidez que você ou seu time já estava acostumado a fornecer. E outra linha também que é possível você perder com terceirização, então você tem uma perda em profundidade. Como assim, Fábio, profundidade? Então, profundidade quando eu digo no sentido de ser mais técnico. Então, para aspectos mais técnicos, eu posso falar aqui pelo time da Mestre, o contato que eu tenho com eles. Por exemplo, em casos B2B, a dificuldade de você saber, sei lá, de geradores de alta tensão ou discos para plantio de soja. Cara... um jornalista, uma pessoa que escreve conteúdo no dia a dia não foi preparado, não tem o conhecimento técnico para essas coisas. Ou ainda, se você for amparar alguém na área de medicina, cara, você não sabe todos os procedimentos de cirurgia. Não dá, simplesmente não dá. Então, nessa hora aqui, você perde profundidade, a capacidade de escrita de conteúdos mais profundos. Então, quando você olha a terceirização, existem ganhos e perdas. Só que também, cada um, se você terceirizar, você pode ter ganhos e acelerações bem interessantes, que basicamente, no meu modo de ver, quando você terceiriza, você pode aumentar, e eu vou colocar aqui, volume. Então, você ganha escala. Quando você terceiriza, você tem mais gente que vai produzir um volume muito maior e você perde um pouquinho, óbvio, já falei aqui da profundidade, mas quando você contrasta com o volume e com a escala, você meio que se ajusta a questão da qualidade e profundidade. E aí tem uma coisinha que a gente pode fazer para matar esses dois problemas aqui ou diminuir a chance de ter esse problema. Então, honraria aí, mais uma honraria nesse vídeo. Eu acho que é legal. Eu aprendi aqui dentro da Mestre com a Carol, nossa gestora de conteúdo. Ela ensinou, e implantou aqui dentro da Mestre o manual de linguagem, algo que eu não conhecia. Para quem é jornalista, talvez conheça facilmente, algo tão normal, ou manual de texto, ou forma de escrita, ou linguagem, o nome que quiser utilizar, o manual de marca, dependendo da empresa que você tiver. É um manual onde você define como é que deve ser escrito, não só a escrita, às vezes tem o logo, às vezes tem o uso das cores da empresa e tudo mais, mas basicamente para a gente o manual de linguagem é algo que é criado, e no caso a Carol implantou aqui para a gente nos primeiros projetos, e hoje basicamente todos os projetos têm esse manual de linguagem, onde ele define o que é a qualidade, qual é o jeito da escrita, quais são os jargões daquela empresa, daquela pessoa que você está escrevendo no nome, daquela pessoa. Na questão de profundidade, você pode definir que se você quer um artigo de fundo de funil, ou seja, um artigo mais específico e mais denso, mais profundo, falando sobre o produto ou serviço daquela empresa, você pode entrevistar um expert. Então aqui, um jeito de driblar é com entrevistas que estão no manual, podem estar no manual de linguagem, todas as entrevistas ou o que é dito nas entrevistas. E aqui eu só vou colocar um manual, para você se lembrar, é o que anula basicamente o problema de qualidade. Então, quando você tem um manual muito bem redigido e ele bem orientado, todas as entrevistas que você fizer frente à profundidade, você retroalimenta o manual e é sempre um documento vivo, você meio que elimina a perda que você tem frente à terceirização. Então, no meu modo de ver, com um processo bem claro, bem definido, a terceirização é só uma vantagem para quem terceiriza. Você tem um menor custo, você tem uma maior escala e possivelmente uma qualidade muito próxima ou igual ao que você teria de um especialista ou uma pessoa dentro da sua empresa escrevendo sobre aquele conteúdo. E na dúvida, tá? O que você pode escolher aqui é, será que eu faço todos os tipos de conteúdo da minha empresa de forma terceirizada? Se eu tivesse que escolher para você, eu trabalharia mais com os conteúdos de topo e meio, com o terceirizado. Conteúdos de fundo eu deixaria interno, tá? Ou pelo menos trabalhando com as entrevistas. Então, o que é o conteúdo de fundo? Por exemplo, uma página descritiva do produto. Eu acho que isso você poderia trazer dentro da sua empresa mesmo. Ou ainda a explicação do porquê o seu produto é muito bom ou uma funcionalidade técnica do seu produto. Cara, é um artigo de fundo de funil, é um detalhamento. Então aqui talvez uma entrevista faça sentido, tá? E aí, no final do dia, você pode falar assim, tá, Ricota, mas eu terceirizo com quem? Eu terceirizo com uma agência ou terceirizo com um freelancer? Eu acho que também aí tem uma linha
o que eu ganho e o que eu perco, né? A agência tem muito mais solidez, como eu te disse, nós temos processo, a gente tem muito mais organização, nós temos múltiplas pessoas, então você tem uma garantia daquele escopo, e o freelancer vai ser mais barato. Tecnicamente o freelancer é mais barato, mas ao mesmo tempo o freelancer pode ser especializado naquele tema. Eu já vi vários freelancers que escrevem só para advocacia, tem vários freelancers que só escrevem para dentista. Então você às vezes pode conseguir uma pessoa que tem um pouco mais de dedicação de tempo para você, que seja especializado em um tema. Então fica mais fácil de você diminuir, vamos dizer assim, o atrito frente à qualidade e profundidade daquele tema. Não tem nada de errado, nada de certo em você contratar um freelancer ou uma agência. Estou dizendo para você onde cada um ganha. Então a agência ganha na escala e ganha no processo, na organização do dia a dia, e o freelancer talvez pode ganhar um pouquinho mais em profundidade. Mas eu já trabalhei com múltiplos freelancers no início da Mestre, a gente já tentou fazer esse trabalho com freelancers, e eu acho que a maior perda que você tem é de comprometimento, né? Às vezes o freelancer pode fazer, às vezes ele não pode fazer, então não dá para você contar com ele 100% do tempo. Por isso que ele chama freelancer, é um cara que tem um trabalho temporário para aquela sua empresa, senão ele seria um colaborador, né? Aí você teria que contratar ele como CLT mesmo. Mas também é uma linha geral, né? Uma linha bacana de, se você quiser contratar, internalizar realmente alguém que escreva conteúdo, que comece testando essa pessoa como freelancer, para depois você poder assumir o compromisso de estar com ela ao longo do tempo. Pode fazer sentido isso para você ou não, tá? Mas eu acho, no meu modo de ver, mesmo sendo um prestador de serviço, hoje dentro do blog da Mestre, eu terceirizo os nossos conteúdos, né? Até mesmo inclusive esse vídeo que está vindo aqui para você, o conteúdo, a redação dele que fica abaixo do YouTube, como ele vai para dentro do blog da Mestre, ele é basicamente uma terceirização. Tem uma pessoa específica dentro do nosso time de conteúdo que vai lá, escuta o vídeo, transcreve, formata o artigo e publica. É exatamente o mesmo modelo que eu estou falando que eu faço dentro da minha agência, que eu estou falando para você fazer. A atividade fim é compartilhar esse conteúdo para você. A atividade meio é utilizar desse vídeo, desse formato, para a gente poder levar também conteúdo textual para algumas pessoas que possam ler. Então talvez na sua empresa faça mais sentido terceirizar, assumir um contrato com um prestador de serviço, seja uma agência, seja com a gente, seja com a Rock, seja com a Contentu, seja com qualquer outra agência de marketing digital, de marketing de conteúdo no Brasil, mas só tomar o cuidado de, às vezes, você vai para uma linha do freelancer que vai ser mais barato, mas nem sempre você vai ter um comprometimento grande. Porém, você pode ganhar um pouco mais com especialização. Então, se for para ter um freelancer, busque um que seja especializado no seu segmento, tá? Então, espero que eu tenha respondido a dúvida do Instagram. Mais uma vez, se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha, né? Deixa o joinha aí, que ele faz diferença para mim. Compartilha com alguém que está pensando em terceirizar, tem algum pensamento diferente, enfim. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, aperta o botãozinho aí do YouTube, ativa a notificação, marca ali o sininho para você receber o vídeo, né? Sempre que ele for publicado vai ser avisado para você, beleza? Sou o Fábio Ricota, esse foi mais um episódio do Mestre TV, e qualquer dúvida, mais uma vez, deixa aqui nos comentários. Valeu!